Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Mas para entender como esse país foi criado e por que esse mesmo fato é celebrado por israelenses e lamentado como uma catástrofe por palestinos, é preciso recuar no tempo. É preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, país, foi criado, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim e a região da Palestina passou a ser então de domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos nessa região. Dois documentos mostram bem isso. O primeiro deles, de 1917, é a Declaração Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito do rechaço local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral que apoiou essa decisão expressa na Resolução 181 foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O documento recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi Davi Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949 e foi traçada no mapa da região uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou em parte ocupado por Israel e em parte dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. A Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos como a Jordânia e o Líbano. Ao mesmo tempo, judeus de várias partes do Oriente Médio e sobreviventes do Holocausto na Europa passaram a imigrar em massa para Israel. No início, nas décadas de 1950 e 1960, Israel era governado por políticos de inclinação socialista, com unidades produtivas coletivas, os kibbutz, espalhadas pelo território. Mas a tensão com países vizinhos aumentava. Em 1964, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos. Em 1967, houve mais uma guerra importante na região. A Guerra dos 6 Dias reafirmou a supremacia militar de Israel.
o país derrotou Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente seu próprio território. Os israelenses dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, além das colinas do Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Esse movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas. Essa situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, o que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no começo do conflito, mas venceu no final. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que havia começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o mais populoso país árabe da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, militantes palestinos liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de 1980. Uma das bases que eram usadas para lançar foguetes contra Israel, no sul do Líbano, foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos grupos a lutar contra o Estado israelense, financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Nesse mesmo ano foi criado o Hamas, um grupo fundamentalista sunita baseado na faixa de Gaza que buscava a libertação da Palestina, o fim de Israel e que se opunha também ao OLP de Arafat. No meio de tantas guerras e desentendimentos, o ano de 1992 marcou o início do que poderia ser uma virada positiva. Naquele ano, o trabalhista Yassin Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel. Ele foi o responsável por abrir conversas de paz com os seus vizinhos, que levaram à assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993. O documento foi assinado por Rabin e Arafat. A OLP reconheceu a existência de Israel e Israel reconheceu a OLP como legítima representante dos palestinos. Em 1994, esse diálogo foi ampliado. Israel assinou acordo de paz com a Jordânia, segundo país árabe a reconhecer o Estado judaico depois do Egito. Tudo ia bem, ou pelo menos melhorando, até que grupos fundamentalistas começaram a sabotar o processo de paz. Em 1995, um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública na cidade de Tel Aviv. O Hamas, por sua vez, iniciou uma série de ataques terroristas contra civis israelenses, e aí os acordos de paz degringolaram. As conversas até ganhariam novo fôlego em 2000, depois que o trabalhista Ehud Barak foi eleito no lugar do conservador Benjamin Netanyahu. Em Camp David, nos Estados Unidos, Barak ofereceu controle compartilhado de Jerusalém e 90% dos territórios ocupados a Arafat, mas a negociação não vingou. A direita voltou ao poder com Ariel Sharon, em Israel, em 2002, consequência do início da segunda intifada em 2001, o incremento de ataques suicidas à bomba contra israelenses. Israel começou então a construção de um muro, ao longo de partes das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas sob críticas redobradas de vários países. Em 2005, um recuo israelense. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelo grupo palestino Hamas 2 anos mais tarde. Esse vai e vem de gestos fez com que, nas décadas seguintes, presidentes americanos como Bush e Obama tentassem levar Israel e Palestina à mesa de negociações de novo, mas foi sem sucesso. Mais uma vez, a região mergulhou numa guerra. Israel realizou ataques contra Gaza em 2009, 2012 e 2014, matando milhares de palestinos, revidando os lançamentos de foguetes por parte do Hamas contra o território israelense. Os capítulos de violência se repetiram exaustivamente ao longo dessa história de diversas maneiras. Em 2015, por exemplo, houve a chamada Intifada das Facas, uma série de ataques feitos contra israelenses por palestinos munidos de facas. Em resposta, o exército israelense fez novas incursões militares contra palestinos. 70 anos depois de sua fundação, Israel se consolidou como uma potência. Com apoio americano, o país tem uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Tem também uma economia pujante que produz ciência e tecnologia de ponta.
Todo esse poder, no entanto, convive com a acusação de que o país marcou a própria história com inúmeros episódios de abuso no uso da força, abusos condenados reiteradamente pela mesma ONU, que em 1948 criou o Estado de Israel. Do outro lado, a Palestina segue sem ser reconhecida como Estado, vive a divisão política entre a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah mais moderado, e Gaza, controlada pelo Hamas mais radical, e tem uma economia fraca que sofre com bloqueios impostos por Israel. Em 2018, a paz ainda parece distante. Restam ainda obstáculos antigos, um deles é o controle dos locais sagrados. Muitos israelenses e palestinos consideram Jerusalém a capital indivisível do seu próprio Estado, enquanto a ONU propõe o controle compartilhado desse local. Outro ponto de desacordo é o retorno ao território de pelo menos 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto, Israel se recusa a negociar com o grupo armado palestino Hamas, que é chamado de terrorista por Israel, um grupo, aliás, que sequer reconhece a existência do Estado judaico. E por fim, os palestinos denunciam a expansão dos assentamentos de colonos israelenses sobre a Cisjordânia, que é um território palestino ocupado por Israel. A solução para esse impasse septuagenário permanece como um dos maiores desejos para os que comemoram e para os que lamentam esse aniversário em todo o mundo.